Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá frio aí? A temperatura aqui no sul de Minas caiu bastante e o que caiu também foi o resultado do Banco do Brasil. Saiu o relatório aí do primeiro trimestre de 2025 e o resultado não agradou muito o mercado. Ações do Banco do Brasil caíram em torno de 12% e é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos ler o relatório aqui juntos e vamos entender o que houve, o porquê dessa queda e para você ter uma noção e saber se é momento de vender, se é momento de comprar mais. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Em janeiro de 2025, entrou em vigor a Resolução CMN 4966 de 2021, que introduziu mudanças estruturais na contabilização de ativos financeiros e na constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Então, quais foram essas mudanças? O que é analisado ali quando você vai fazer uma análise de crédito? O grau de endividamento, o histórico de pagamentos, limites de créditos nas instituições e no sistema financeiro. E houve uma mudança também no grupo de risco. Então você pega um grupo de clientes que possuem ali, que compartilham características e comportamentos semelhantes, ou seja, perfil de renda, histórico de crédito, tipo de produto financeiro. Então é um grupo de pessoas que tem essas características, que tem essas semelhanças. Entende-se por essa nova regra, entende-se que algo que impacte esse setor de forma negativa, tende a afetar todo esse grupo. Então, isso é que mudou com essa regra de provisionamento. Então, o percentual de provisionamento aumentou. E o que seria o provisionamento? Quando uma instituição financeira, um banco, ali, empresta o crédito para o cliente, ali é analisado todos esses fatores que eu citei e dizendo ali que um daqueles clientes ali não conseguiu honrar com o seu compromisso, ou houve atraso nas parcelas, ficou alguma parcela sem pagar, esse valor vai para provisionamento. Então, isso já vai lá para o balanço do banco, contando que ali o banco não vai receber mais aquele valor. Então, pois se acontecer lá na frente, realmente se acontecer do cliente não pagar e aquilo ali virar prejuízo, o banco já está resguardado, ele já está ali protegido, porque ele não estava contando mais com aquele dinheiro. Então é isso que aconteceu com essa nova regra. Então aumentaram-se os provisionamentos e isso afetou o resultado do banco. Então o resultado do banco veio menor. Então a adoção da norma se deu de maneira prospectiva, ou seja, seus efeitos não foram retroagidos a períodos anteriores. A resolução gera mudanças principalmente na forma dos cálculos de perda esperada, no reconhecimento de juros das operações de crédito, seja pelo aumento do prazo accrual das operações inadimplidas de 60 para 90 dias. O prazo accrual é o período ali que o crédito é reconhecido de forma contábil até o momento de recebimento, de real recebimento desse crédito. Seja pelo reconhecimento pelo regime de caixa das operações no estágio 3 e o diferimento de receitas e custos atrelados a uma operação de crédito a partir da taxa efetiva de juros. Dessa forma, a comparação com os períodos anteriores não é linear, em especial na margem financeira bruta, nas receitas de prestação de serviço e nas despesas com perdas esperadas.
Então, o lucro líquido ajustado alcançou 7,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O retorno sobre o patrimônio líquido do trimestre foi de 16,7%. Depois nós vamos ver a comparação com períodos anteriores. Os principais componentes desse resultado são margem financeira bruta, totalizou 23,9 bilhões. De um lado, a margem foi impactada pelo descasamento entre ativos majoritariamente pré-fixados, enquanto as captações, grande parte pós-fixadas. Então, outro fator que influenciou no resultado do banco. O que acontece? O banco capta dinheiro ali e capta o dinheiro dos clientes e vai remunerar aquele valor ali. Esse valor geralmente é indexado ali pelo CDI. Então, quando a taxa Selic sobe, como é o caso agora, você tende a remunerar mais o seu cliente, correto? Porque supondo que você tem ali uma aplicação, um CDB, com 100% do CDI. Então, a Selic subiu, o CDI também subiu, você vai ganhar mais. E o banco, nesse caso aqui que ele cita aqui, ele fala que foi impactada pelo descasamento entre ativos majoritariamente pré-fixados, enquanto as captações, grande parte pós-fixadas. Então ele tinha muito ativo pré-fixado, ele tinha parte ali dos recursos deles investido em alguma aplicação pré-fixada, já tinha uma taxa pré, com certeza mais baixa que a Selic atual. E quando a Selic sobe, você tem que remunerar os seus clientes com uma taxa mais alta. Então isso vai dar uma diferença ali. Refletem mais diretamente os efeitos da elevação da Selic, que teve um aumento de 300 BPS de dezembro de 2024 a março de 2025. O que é o BPS? É o Basis Points. Então, 1 Basis Points equivale a 0,01%. Então, aqui 300 BPS seria equivalente a 3%. Então, o que diz aqui que a Selic teve um aumento de dezembro de 2024 até março de 2025, em torno de 3%. E a taxa referencial saindo de 0,24% no quarto trimestre de 2024 para 0,41% no primeiro trimestre de 2025. Além disso, destaca-se o crescimento de 1,9% do saldo médio das captações comerciais e de 6% das captações institucionais. Por outro lado, as receitas financeiras cresceram 0,7% no trimestre e 6,5% na comparação anual. Então aqui eu teve um aumento nas captações. Deixa eu marcar aqui, pegar um marcador, fica mais fácil aqui para a gente acompanhar. Então tivemos aqui, crescimento nas captações. Então, como a gente disse agora há pouco, o aumento da Selic, então as captações ficam mais caras ali para a instituição, para o banco. A partir do primeiro trimestre de 2025, continuando aqui, a partir do primeiro trimestre de 2025, por força da resolução 4966, houve mudança nas regras de reconhecimento de juros, accrual, que traz um efeito combinado de aumento do prazo de apropriação de juros das operações em inadimplência, de 60 para 90, que adicionou 200 milhões nas receitas de crédito. Reconhecimento das receitas de juros das operações do estágio 3 por regime de caixa, que deixou de reconhecer 1 bilhão em receitas de crédito. Então, isso aqui é outro fator que impactou o resultado do banco. Por fim, destaca-se que as receitas com a tesouraria são afetadas pela sazonalidade de menor liquidez no início do ano e tiveram sua comparabilidade comprometida, dada a reclassificação de linhas referentes a títulos privados, que passam agora a ser contabilizados como receitas de crédito. Custo de crédito, formado pelas despesas de perda esperada
Então, são aquele dinheiro que o banco está contando que ele não vai receber, que é o caso dos provisionamentos que nós citamos agora há pouco, somado aos descontos concedidos e deduzidas das receitas com recuperação de crédito. Então você pega, qual que é o custo do crédito? Então você pega as despesas de perda esperada, dinheiro que você provisionou, com descontos concedidos, né? Você soma isso com os descontos, por exemplo, a pessoa foi lá pagar uma dívida, você deu um desconto para ela, deduzidas das receitas com recuperação de crédito. Então, os créditos que estava ali, que você estava contando com prejuízo, que você recebeu, conseguiu recuperar. Então, isso alcançou um resultado aqui de 10 bilhões, 10,2 bilhões. A linha foi influenciada principalmente pela continuidade da dinâmica gravada na carteira de agronegócios, cuja inadimplência alcançou 3,04%. Então, o aumento da inadimplência aí na carteira de agronegócios é mais um fator que jogou o resultado do banco para baixo. Apesar do cenário positivo para a safra no Brasil em 2025, como uma colheita recorde e do elevado percentual de garantias nessa carteira, há um estoque de operações que vem sendo tratado da safra 2023 e 2024. Inclusive por conta das recuperações judiciais no setor, que exigem maior provisionamento sob a nova regulação. Então, como eu disse lá na mudança do provisionamento, e devido a esses problemas, né, do agronegócio, é algo que jogou o resultado do banco para baixo também. Receita de prestação de serviços. Em que pese a sazonalidade do primeiro trimestre, totalizaram 8,4 bilhões, com performance positiva nas linhas de administração de recursos terceiros e nas taxas de administração de consórcio, devido à implementação da resolução CMN 4966, as tarifas atreladas à originação de operações de crédito passam a ser reconhecidas de maneira diferida pelo prazo das operações na linha de receitas financeiras de operações de crédito que integram a margem financeira bruta, o que ocasionou uma redução de cerca de 400 milhões em receitas com prestação de serviço, com efeito na margem financeira bruta de maneira diferida. Despesas administrativas totalizaram 9,5 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. Despesas de pessoal compensada pela redução de 1/3 em outras despesas administrativas. Carteira de crédito expandida. A carteira de crédito expandida, que apresentou crescimento de 14,4% em um ano, de 1,1% no trimestre, com os seguintes destaques. Pessoa física, 335,8 bilhões, crescimento de 6,6% em um ano e 1,2% no trimestre. Ressalta-se o crescimento das linhas de crédito consignado e não consignado, fruto do amplo relacionamento com os clientes e de desembolso tanto com os servidores públicos como pensionistas e aposentados, e no final de março de 2025 com os profissionais da iniciativa privada, no novo produto de crédito ao trabalhador. Pessoa jurídica atingiu 459,9 bilhões, crescimento de 22,4% em um ano e 1,6% no trimestre, sendo 141,3 bilhões para grandes empresas, 123,8 bilhões para clientes do segmento MPME e 74,6 bilhões para clientes governo. Agronegócio alcançou 406,2 bilhões, crescimento de 9% em um ano, com destaque para as linhas de custeio e investimento. Então, apesar do momento delicado do agro, né, devido às renegociações das safras passadas, a carteira de agro teve um crescimento principalmente aí na linha de investimento, custeio e investimento.
Nos 9 meses do plano safra 24-25, o banco desembolsou 152 bilhões em crédito ao agronegócio. Ainda há outros 22 bilhões desembolsados na cadeia de valor do agro. Dessa maneira, em uma visão global entre crédito e cadeia de valor, o Banco do Brasil desembolsou 174,5 bilhões nos 9 meses da safra 2024-2025, antes 179 bilhões no mesmo período da safra anterior. O capital principal encerrou março em 10,97%, corroborando a solidez do balanço do Banco do Brasil. Então vamos ver aqui um resumo do desempenho. Temos aqui o lucro líquido ajustado, primeiro trimestre de 2025, de 7,3 bilhões, como foi falado. No quarto trimestre de 2024, estava em 9,5. Então, uma queda aí de 20%. A margem financeira bruta, 26.791. O custo do crédito no quarto trimestre de 2024, 9,2 bilhões. No primeiro trimestre de 2025, 10 bilhões, 10,1 bilhão. Então teve aqui um aumento principalmente pela mudança no provisionamento, como foi falado. E ali pelo problema ali do agronegócio, né, os créditos relacionados ao agronegócio. Então, o aumento desse provisionamento teve grande influência no custo do crédito, e é o que influenciou também no resultado do banco. Receita com prestação de serviços. Teve uma pequena queda aqui comparado com o quarto trimestre de 2024, né, que era aqui de 9,1 bilhão, e aqui caiu para 8,3. Despesas administrativas mantém estável, 9,5, e aqui no primeiro trimestre de 2025, 9,4. Então temos aqui um lucro líquido contábil de 6,7 bilhões, uma diferença aí de 22,9%, comparado aqui ao ano, né? Como podemos ver aqui, ó, variação percentual ao ano. Então, uma queda de 22,9%. Então, o que mais que temos aqui? A carteira de crédito, como foi falado anteriormente, carteira de crédito pessoa física, que no quarto trimestre de 2024, 331 bilhões, então teve um aumento, né, para 335 bilhões. Carteira PJ também teve aumento, como podemos ver aqui, 452 bilhões para 459, e a carteira agro também, 397 para 406. Então, como podemos ver, o resultado do banco foi ali afetado por esse problema na carteira do agro, né? Porque os outros fatores, então, aqui todos tiveram aumento, né? Então, aqui quando a gente analisa o INAD 90, o que é o INAD 90? INAD 90 ali os créditos que estão em inadimplência há mais de 90 dias. Então aqui teve um aumento também no quarto trimestre de 2024 de 3,3%, primeiro trimestre de 2025 foi para 3,9%. Como que é calculado o INAD 90? Você pega ali o valor das operações em atraso há mais de 90 dias e divide pelo total das suas operações de crédito, total da sua carteira de crédito. Quanto maior esse índice, pior para a instituição. Quer dizer que a sua carteira de crédito está mais arriscada.
você está com mais possibilidades de inadimplência. Então aqui tivemos um aumento aqui de 3,3% para 3,9%. O que mais que nós temos aqui? Alguns indicadores aqui e múltiplos de mercado. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então aqui no quarto trimestre de 2024 era de 20,8%. Primeiro trimestre de 2025 tivemos uma queda aqui para 16,7%. Então o retorno ali sobre o seu capital investido é menor. O índice de eficiência, quarto trimestre de 2025, estava ali em 25,6%. E aqui no primeiro trimestre de 2025, 26,5%. Então aqui vamos à distribuição. Então temos aqui JCP, ou dividendos, né? No quarto trimestre de 2024 de 3,7 bilhões, primeiro trimestre de 2025 caiu aqui para 2,7 bilhões. Então, aproximadamente 0,48 por ação. Lucro líquido por ação de 1,19. Valor patrimonial por ação R$ 30,59. E o valor de mercado por ação no momento aqui da emissão desse relatório estava em R$ 28,19. Mas após o resultado, né, o lançamento do resultado, as ações caíram aí para o valor de mercado já caiu para em torno de R$ 25. Preço lucro por ação dos últimos 12 meses. Então no quarto trimestre de 2024 estava em 3,91. Primeiro trimestre de 2025 4,84. E o P sobre VP de 0 estava em 0,76. Primeiro trimestre de 2025 de 0,92. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e me diz aí o que você está fazendo nesse momento. Você é investidor do Banco do Brasil, está comprando mais ações ou ficou preocupado aí com esse resultado e está pensando em vender? E gostaria de pedir aqui, você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, aí nos seus grupos de WhatsApp. E muito obrigado e até a próxima.